As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Até que ponto pode chegar o indivíduo na busca insana pela beleza? Será que vale tudo, hein? A ciência está aprimorando a tecnologia que oferece possibilidades quase infinitas de modificação estética do corpo. No Mentalistas de hoje, vamos desvendar os caminhos para o bem-estar corporal e mental. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Francisco Aliones Neto, que é cirurgião plástico e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, Dr. Francisco? Olá, tudo bom, Camila? Um prazer estar aqui. Tudo Obrigada bom? pela presença, viu? Do outro lado da bancada do programa, eu recebo a body designer Vanessa Furstenberg, que é profissional de educação física. Tudo bem, Vanessa? Bem-vinda. Tudo bom, obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, eu trouxe essa introdução da busca insana pela beleza, e tem gente que busca insanamente mesmo a beleza nos consultórios. Por parte da cirurgia plástica, o que a gente pode contar aqui para o nosso ouvinte, Dr. Francisco? Olha, essa busca agora também, essa fase do ano que a gente está agora terminando o ano, já no mês de novembro, aumenta essa procura, tanto acho que, não sei, acho que a Vanessa deve saber também nas academias, aqueles projetos verão meio atrasados, o pessoal que deixou para a última hora. Então, assim, eu acho que existe essa procura, muitos saem decepcionados porque também a gente tem que explicar, acho que com certeza a Vanessa também explica que tem um prazo, não existe milagre, não existe só mudança de corpo imediata, assim, tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de tudo. Então, assim, agora já está um pouquinho tarde para quem quer fazer alguma coisa. Então, eu sempre converso com as pacientes, assim, eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo, não só em mudar, como manter essa mudança, manter a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. Acho que isso é muito importante. Então, não adianta, eu acho que se é uma coisa para se conscientizar agora, assim, vamos fazer, mas tudo no seu prazo, não ponha metas assim, tanto, preciso estar assim pro Réveillon, pro Carnaval, não, você precisa mudar a sua vida e pronto, ponto. É legal isso que o Dr. Francisco fala, né, Vanessa, porque é uma experiência de todos nós, né, acho que a gente tem uma coisa que é introspectiva nesse fim de ano e começo de todo o ano, né, puxa vida, o que eu vou fazer nesse ano que terminou, nesse ano que vai começar? Quais serão aqui os meus propósitos de vida? E, sem dúvida alguma, qualidade de vida e um belo corpo, um corpo que a pessoa se sinta melhor, tá lá na resolução de começo de ano. É a primeira da lista. A primeira da lista. Primeira da lista. Aí o indivíduo não consegue, ele fica frustrado no fim de ano e fica tentando entrar no projeto verão. Sim. A todo custo, né? Aqui no Brasil, pelo menos nessa época do ano, em dezembro. Qual que é a sua experiência nas academias? Então, como o Dr. Francisco estava falando, essa época do ano o pessoal está em busca de um milagre. Então, eles entram na academia, vão procurar o cirurgião plástico para a gente resolver a vida deles e eles acham que eles não vão ter que fazer mais nada dali para frente. Então, fez uma lipo, fez uma plástica, treinou 3 meses, projeto verão, e eles acham que acaba ali. E não é bem isso, é uma mudança de vida, é uma mudança de hábitos, é uma mudança interna, mudança de peso, de corpo, ela tem que vir de dentro para fora. Não adianta você também pegar uma imagem de alguém que não tem nem um corpo parecido com o seu, querer ficar igual, aí vai atrás da academia, vai atrás do cirurgião, e se frustra, porque não acontece isso, né? Cada um tem um corpo, cada um tem uma resposta, e às vezes esse tempo que eles querem, de agora novembro até dezembro, né? Nem janeiro, é milagre. Então, isso a gente não faz. Acho que nem eu, nem o Dr. Francisco. Ainda não aprendi. Para cirurgia plástica, as pessoas chegam querendo o quê, né, desse corpo, Dr. Francisco? Na realidade, eu acho que é muito interessante isso que a gente vê, assim, esse final, assim, igual a Vanessa falou, a primeira meta, ela vai chegando no final do ano, vai olhar o caderninho que ela fez em janeiro e fala, ixi, faltou, eu já fiz tanta coisa, mas faltou aquela primeira meta, e volta. Só que assim, a gente tem que mostrar que não adianta, você precisa fazer essa mudança gradual. E assim, o que mais hoje em dia a gente vê, assim, de última hora, assim, que a gente vê que é mais difícil mudar, é excesso de peso, não tem jeito, excesso de peso é uma mudança um pouco mais lenta, gradual, tem que ser uma coisa saudável, não tem que ser uma coisa pontual para janeiro e depois em março já ter ganho de novo um peso. Então, assim, é uma coisa que tem que se fazer gradual. Eu acho que ainda dá tempo, por exemplo, paciente igual a gente, esse feriado agora, tem bastante procura para colocar prótese, por exemplo, prótese, beleza, você consegue colocar uma prótese, a paciente está preparada, está com os exames prontos, está tudo certo, a gente consegue colocar uma prótese, vai estar bem já para janeiro, para fevereiro, sem excessos, lógico, mas vai estar bem. Agora, assim, para ter uma mudança corporal grande, eu acho que agora não é a hora. E nem assim, também a cirurgia plástica não é aquilo que vai também... Cuidado que a cirurgia plástica não é o que vai mudar a sua vida. Você tá com os hábitos de vida
alterado, se você não está tendo, às vezes sua mente não está bem, se você está com um problema familiar, alguma coisa, não jogue todas suas esperanças de mudança na vida na cirurgia plástica. Então eu acho assim, é uma mudança global que pode passar ou não pela cirurgia plástica, mas assim, é uma mudança global que tem que ser feita, desde analisar sua vida em si, sua dieta, seus hábitos de vida, suas relações familiares, até culminando, se é necessário, com a cirurgia plástica. Eu acho que primeiro, é interessante que eu sempre mando alguns pacientes até perder peso, até procurar um acompanhamento com um profissional de educação física. Isso é muito importante antes da cirurgia plástica. Porque não adianta, a gente coloca muita esperança no bisturi, só que não é só esse bisturi que vai resolver. Sim, acho que tem muitos outros profissionais que são muito competentes e tem muito mais para fazer para o paciente antes que eu. O paciente chega na sua clínica e fala assim, doutor, quero perder peso, quero emagrecer, quero fazer uma lipo. No geral é assim, e ele chega com uma ideia um pouco fantasiosa do que é a lipoaspiração. Exato, eu quero, porque eu sei que eu quero tirar 10 quilos, eu quero não sei o que. Aí a gente começa do zero, vamos esperar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho o que é a lipoaspiração. A lipoaspiração é um procedimento que tira o excesso de gordura, mas buscando melhorar o contorno corporal. Ele não é a mesma cirurgia da obesidade, emagrecedor, por exemplo. Exato, essa é a diferença. Exato, não é um procedimento emagrecedor, e sim um procedimento que você consegue melhorar o desenho do corpo, tirar alguma gordura localizada, que às vezes, com certeza você sabe, com atividade física, às vezes tem uma gordurinha que é mais difícil de sair, você vê mulher às vezes no flanco, um pouquinho no abdômen, homem tem às vezes um pouco de depósito no abdômen, no tórax, mais uma assim. Como é que fala? Quando uma lapidação. Lapidação, Exato, isso, exatamente. com diamante. Você pega um diamante mais bruto e aí vai lapidando. Sim. Então, para chegar nesse contorno todo corporal, o exercício, a dieta, tem alunas que falam para mim lá, mas eu tenho uma gordurinha aqui na barriga, se incomoda tanto, vai procurar realmente, mas faz um treino, faz uma dieta, faz a lipo ou a cirurgia plástica e continua nessa vida. É uma mudança de hábito. Então não vai adiantar nada procurar o doutor e achar que ele vai resolver a vida e depois você vai poder fazer o que você quiser dali para frente. E as pessoas têm muito isso. Eu vejo alunas que fizeram lipo e nesse lugarzinho eu não engordo mais, mas aí eu vou engordando em outros lugares. Aí elas vão procurar o médico de novo, deixam o treino de lado, então fica nesse círculo vicioso. Se eu não estou enganada, eu não tenho consultório, mas as que chegam para mim, as alunas que chegam para mim, realmente são dessa forma. Perfeito, acho interessante esse ponto de vista de vocês, porque aqui no Mentalistas a gente sempre tenta desmistificar os termos do senso comum, né? Então, por exemplo, aquela pessoa do meu trabalho é bipolar. Só que porque ela acordou mal num dia e bem no dia seguinte. E não é. Existem outros transtornos mais parecidos com esse do transtorno bipolar. Por exemplo, outros transtornos em que a pessoa oscila de humor, né? Borderline é um deles, né? Mais sério ainda do que o transtorno bipolar. No caso da lipoaspiração, eu escuto muita gente falando assim, quero emagrecer, vou fazer uma lipo. Igual o doutor já explicou, que não é um processo de emagrecimento, é uma gordura pontual. Em quais casos é recomendada a lipoaspiração? Tem aquele cálculo do ICM também, ou não? Esse manejo é feito só para cirurgia plástica de redução de estômago, por exemplo? Não, acho que é legal a gente focar um pouco mais nessa diferença, né? Para Perfeito. Desmistificar a lipo, Eu acho que assim, né? a gente tem algumas normas, acho que a lipoaspiração hoje em dia é um procedimento que está cada vez mais enquadrado em alguns parâmetros, em algumas normas, que algum tempo atrás não é. Como qualquer cirurgia, e até é uma cirurgia extensa, então a gente tem que ter alguns cuidados. Então hoje em dia existe uma norma de ser um procedimento exclusivamente hospitalar, com um anestesista, muitas vezes se faziam em clínicas, em salas, em etc e tal. Eu acho que é aí que a gente abre espaço para os problemas. Então, assim, é um procedimento, existem indicações e limites. O ideal do limite é a gente pensar em torno de 5 a 7% do peso do paciente. Mais que isso, de 5 a 7% do peso do paciente de gordura, mais que isso a gente já coloca em risco a uma perda sanguínea, alterações hemodinâmicas no paciente. Então a gente tem que se ater um pouquinho a isso. Outra coisa, pacientes obesos, alguns protocolos dizem em torno de 27, alguns até 30 de MC limite, tá? Mas assim, quanto mais próximo do índice de massa corpórea ideal, melhor vai ser o resultado. Quanto mais a gente conseguir atingir somente aquela região onde está em excesso, igual a Vanessa disse, lapidando, conseguindo melhorar algumas regiões sem fazer um procedimento emagrecedor, esse paciente vai ter o melhor benefício da lipo. A gente vê também uma alteração com a lipo, pacientes que já tem um pouquinho de excesso de gordura e tem uma pele que está começando a ficar flácida, a lipoaspiração melhora a rigidez da pele, porque tem uma fibrose, então a gente melhora também, então há uma retração, principalmente em pacientes mais jovens, em alguns lugares. Então esse é o ideal
da plástica. Igual você havia me perguntado, Camila, algumas regiões que a gente pensando. Então a gente vê mulheres, flanco, culote, aquela gordura hormônio dependente que a mulher tem em algumas regiões, que a gente vê muito culote, que é um pouquinho mais difícil de ser perdida. Exatamente. Embaixo do braço. Na axila, na região da axila. Então essa gordurinha é muito fácil de ser tirada pela lipoaspiração, o resultado é ótimo. Até quando diz fácil, é de um dia para o outro, no mesmo dia, tecnicamente a cirurgia é feita... Sim, muitas vezes se é uma lipoaspiração pequena, você pode fazer de manhã, no final da tarde, o paciente está indo para casa. Ou se é uma cirurgia um pouco extensa, no outro dia, um dia de internação. Lógico, depois existe o pós-operatório, a gente tem algumas coisinhas, então vai usar uma cinta compressiva, pelo menos de 30 a 45 dias. A gente tem algumas coisas de drenagem linfática, a gente também pede. Medicações, como qualquer procedimento cirúrgico. Fazendo tudo regrado. Não pensando só no pré, mas pensando também no pós-operatório direitinho, onde a gente tem os resultados também. Isso é muito importante. Né? Vanessa, no comecinho do programa eu te anunciei como body designer. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse termo, que também não é tão comum aqui dos nossos ouvintes. Do que se trata essa profissão? Então, no body designer, a gente acaba trabalhando esses contornos também. A mulher às vezes chega lá com um braço sem definição, ela não é gorda, ela na verdade tem pouco percentual de gordura, mas não tem definição muscular, ou então ela quer um corpo diferente. O que acontece bastante pra gente é o que eu estava comentando antes. A pessoa chega com o ideal de corpo que às vezes não é o biotipo dela. Então no body designer a gente trabalha inclusive essa parte de falar, olha, o seu corpo não vai ficar assim igual o da, sei lá, Gisele Bündchen, que o pessoal vem com uma foto, já, olha, Vanessa, eu queria ficar assim. Então cada biotipo ele tem que ser respeitado. E o que a gente faz é isso, trabalhar inclusive a parte emocional da pessoa, para ela entender que o corpo dela tem um limite, que ela tem um biotipo diferente daquilo que ela está projetando ou não. Tem mulheres que chegam lá com o corpo, eu quero ficar desse jeito, e realmente você olhando para ela e trabalhando em cima disso, você consegue. Mas a gente faz essa transformação e faz com que a pessoa, mulher ou homem, né? Eu falei mulher porque no meu caso eu sou mulher. Mas a gente faz essa transformação respeitando esse biotipo e tentando alcançar o melhor que a pessoa pode ter naquele corpo. Sem prometer para ela nada do que, olha, você vai ficar... Não vai. Você vai ter a sua melhor versão, o seu melhor corpo. Então aí a gente faz isso através... Tem algumas que usam a parte da nutrição, que a gente coloca junto, e outras fazem só o treino mesmo. Então, através do aeróbio, da musculação. A gente trabalha mais com isso. Quando é o body designer, eu nem uso muito treinamento funcional, é mais a musculação aliada com algum cardio para fazer esse contorno que ela espera. Então, um braço mais definido, uma perna mais definida, ou então ela quer uma perna um pouco maior e o braço, ela tem um biotipo de braço mais fino, então a gente tenta... tornar ali aquilo mais compatível. Então aumenta um pouquinho os ombros na musculação para ficar mais ou menos do tamanho do quadril, para ela ficar um pouco maior em cima. Não quero um braço muito musculoso, então a gente vai desenhando o corpo através do exercício e algumas vezes da alimentação também. E também o uso de complementos, suplementos alimentares? Aí a gente passa para o nutricionista, sim. Tem muita pessoa muito magra que chega para fazer eu quero ganhar massa muscular, eu quero desenvolver um pouco de músculo, um volume muscular maior. Aí a gente encaminha para o nutricionista e ele muda a alimentação, então toda a alimentação também é feita de acordo com o objetivo da pessoa. Se ela quer aumentar a massa, se ela quer diminuir o peso, enfim, é trabalhado exatamente o que a pessoa quer dentro do corpo dela, respeitando o biotipo. Vou perguntar, a pergunta que vale para os dois. Quem procura mais? Vou começar com o Dr. Francisco, a clínica cirúrgica. Homens ou mulheres? Aí depois eu queria saber na sua experiência na academia. E aí, doutor? Mulheres. É uma coisa que é uma tendência, isso acho que desde o surgimento da cirurgia plástica estética, mas é o predomínio de mulheres. Mas isso está, lógico, não está por igual, mas assim, a procura de homens está cada vez maior. Então a gente podia dizer antigamente, 95% mulheres e 5% homens. Hoje em dia a gente já tem chegando... A gente fez um levantamento, dá uns 70 e pouquinhos % de mulheres e 20 e pouquinhos de homens. Então está começando a aumentar. Eu acho que isso assim, a gente tenta pensar assim, essa mudança, tanto de uma quebra de alguns paradigmas e preconceitos que a gente tem visto. Assim, antigamente a cirurgia plástica era uma coisa ligada à feminilidade e tal. Hoje em dia o homem sabe que ele consegue melhorar algumas coisas sem exageros também. Então acho que consegue perder
perder ou a gordurinha, ou melhorar alguma coisa que incomode no rosto, alguma coisa assim, tá acabando um pouco esse preconceito. E mesmo por necessidade do mercado de trabalho, que cada vez mais também hoje em dia você precisa estar bem apresentado, então não é uma coisa que incomode, uma gordurinha na pálpebra, um excesso de pele, um nariz, ou alguma coisa, alguma ruga, algum preenchedor, mesmo toxina botulínica, que era muito associada à mulher, hoje em dia a gente cada vez mais vendo homens fazendo também a toxina botulínica, então assim, os preenchedores, então isso é uma coisa que está quebrando um pouquinho esse paradigma, assim, eu acho que é bom, porque claro, tudo é bom sem excesso, então nada que pode estigmatizar, nem o homem, nem a mulher. A mulher tinha uma época também, queria aquele excesso, então fazia botox, fazia toxina botulínica, ela queria ficar com aquele aspecto, aquela sobrancelha arqueada, aquela fronte travada. Hoje em dia a gente vê cada vez mais os pacientes buscando uma coisa cada vez mais natural. Ele quer acordar e se sentir que dormiu. Tem uma paciente que fala, assim, eu gosto de acordar e sentir que eu dormi 14 horas. Eu acordo com a cara descansada já, sabe? Então, e ela fala que a toxina e o preenchedor permitem isso. Mas ela não quer ficar com uma cara de quem ela chega no escritório e fala, você acabou de fazer botox, porque ele mexe, ela vai no horário de almoço, faz o procedimento e volta a trabalhar. No horário do almoço? É possível? Sim, volta a trabalhar logo depois. Então isso, hoje em dia, uma mulher mudou muito, né? Então, tantas cirurgias, a extensão das cirurgias mudaram também. Porque assim, o mercado, cada vez mais a mulher está no mercado de trabalho, a mulher está em cargos importantes, ela precisa estar trabalhando cada vez mais, então ela não pode parar, tem filho, tem uma rotina, então ela quer a procura, assim como o homem, por procedimentos ter uma recuperação rápida e que não seja uma coisa muito perceptiva e estigmatizadora. Já a gente volta na sua pergunta, mas essas de botox, pequenos reparos na face, pela experiência que você tem acompanhado nos últimos tempos, sim, a tecnologia tem melhorado? Porque a gente vê algumas experiências, até de pessoas famosas, né, que fizeram intervenções na face e que parece que passaram como se fosse um reboque no rosto, a pessoa ri quando tá alegre e ri quando tá triste, né? Ou vai dormir com o mesmo jeito. Quer dizer, isso tem melhorado e a gente pode ter uma esperança de ter cada vez mais intervenções estéticas na face naturais, como se a gente ficasse jovem para sempre. Eu diria que isso não é tecnologia, Camila, isso é uma coisa que chama bom senso. Eu ia falar isso. Então, assim, a gente tem muita gente ainda muitos profissionais, tanto médicos, hoje em dia muitos profissionais não médicos, cada vez mais estão fazendo esses procedimentos. Eu acho assim, a gente tem que ter uma noção de anatomia, a gente tem uma noção de harmonia facial, a gente tem livros e livros de harmonização facial, existem cursos e etc. só para isso. Então, assim, não é uma coisa que você vai aprender num curso de final de semana, muita gente tem feito. Então, assim, aí que a gente abre aquela gama onde começa a surgir as complicações, ou por excesso, ou por falta de conhecimento anatômico, ou por falta de experiência com o produto. Então, assim, eu diria mais do que tecnologia, é que cada vez mais a gente tem que buscar uma coisa harmoniosa e com bom senso, independentemente do que for feito, tanto cirurgia plástica como procedimentos estéticos. Eu acho que o paciente perde um pouco a mão e às vezes o médico não fala não para o que ele quer, mesmo que seja uma coisa bizarra. Eu acho que o problema está aí. A pessoa vai querendo fazer, se ela chega lá e o médico aceita, vão ficando aquelas coisas horríveis que a gente vê. Eu acho que você falou, acho que é uma das coisas mais difíceis de você aprender, não só na cirurgia plástica como na medicina, é dizer não. É você contrariar o paciente. Ainda mais nesse mundo estético. Exatamente, porque assim, ele sabe que ele saindo de lá, ele vai bater na outra porta e vai ter alguém que vai fazer. Alguém vai fazer. Só que eu prefiro tentar primeiro, antes de dizer não, mostrar para o paciente que aquilo não é adequado para ele. Que ele pode até fazer, mas em menor quantidade ou num momento oportuno, às vezes nem é um momento oportuno. Muitas vezes eu perco esse paciente, mas assim, eu tento ao máximo, mesmo que ele vá em outro, ou que ele não faça comigo, mas pelo menos ele ter essa mensagem, ele saber o que eu acho ético, eu acho essa parte ética. Acho que para mim, para a Vanessa, na parte de física, acho que muita gente já chega pedindo esteroide, anabolizante, hoje em dia é muito fácil, você tem acesso fácil, mas a minha amiga tomou e não sei o que. Então assim, a gente tem os caminhos. Basta você aprender a dizer não e tentar mostrar o caminho certo. Alguns vão aprender, mas os poucos que aprendem o caminho certo, a gente já está feliz. É o nosso papel, né? Exatamente. A gente tem que direcionar. Na academia, mais homens ou mulheres procurando um boy designer? Então, eu acho que hoje em dia os homens perderam também um pouco da vergonha. Eu sou personal há mais ou menos mais de 20 anos. E antes eu tinha bastante aluna mulher. Mas também eu era gordinha, era um outro
público que me procurava. Quando eu mudei meu corpo, eu tive a aceitação dos dois lados. Então, o homem às vezes chega e fala assim, até eles brincam, eu não quero ficar igual você, eu quero ficar melhor que você, eu quero ficar mais forte, enfim. Eu acho que quebrou um pouquinho esse tabu. Eu tenho ainda mais alunas mulheres, mas eu tenho alguns homens que me procuraram também. E eu acho que agora está meio dividido. Os homens, eles às vezes demoram para tomar a iniciativa de falar, não, eu vou treinar, eu quero mudar meu corpo, mas quando ele vai, eu acho que ele é mais persistente que a mulher. A mulher, a gente arruma um monte de desculpa, ai, filho, casa, marido, não sei o que, correria. O homem não, ele já separa aquele horário que ele se propôs a treinar e ele vai. Então, às vezes, ele tem até resultado melhor do que... Eu treino muito casal e o homem geralmente tem resultado melhor do que a mulher, mas pela persistência. A mulher desmarca mais, tem esse problema. A mulher fala, pois o que eu não consegui tirar na ginástica, eu vou procurar o doutor. E aí elas, com relação à academia, elas são menos responsáveis, assim, com o treino. Mas tem os dois, eu tenho os dois tipos de alunos. Fica a dica. No Fica a Dica desta semana aqui no Mentalistas, uma dica de filme, Linda de Morrer. Ela é linda, bem-sucedida. Esse é um sucesso, Alice, um sucesso. Uma foto. E realizou o sonho de todas as mulheres. Doutora Paula Lins descobriu a cura da celulite. A protagonista é a atriz Glória Pires, que interpreta uma famosa cirurgia plástica e que inventa a cura para a celulite, imagina só, hein? Mas morre logo depois de aplicar a fórmula em si mesma. Agora, com a ajuda de um médium, a médica tenta impedir que o produto seja lançado por seu ganancioso sócio. Então, a dica do Mentalistas de hoje é o filme Linda de Morrer, com a atriz Glória Pires, e foi lançado em 2015 com direção de Cris D'Amato. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Estou conversando aqui no Mentalistas com a body designer Vanessa Furstenberg, que é profissional de educação física, e o Dr. Francisco Aliones Neto, que é cirurgião plástico. Eu queria ainda focar um pouquinho, Vanessa, naquela questão que você trouxe agora há pouco, que você era gordinha. O quanto você era gordinha e como é que foi a transformação do seu corpo na sua vida? Você pode dar um depoimento pessoal? Claro, eu sempre fui, eu sou personal há bastante tempo e eu estava comentando antes da gente começar aqui, que acho que a única vez que eu fui magra foi quando eu era criança, até uns 2 anos e meio de idade. Depois disso eu sempre fui gordinha. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos eu pesava quase 60 quilos. Com 11 eu fiz uma dieta, emagreci bastante, e aí daí pra frente minha vida foi sempre isso. Aos 14 eu comecei a tomar remédio, então eu sempre fui obesa. Cheguei a pesar 102 quilos. E agora eu tô um pouquinho mais pesada por causa da musculatura, mas eu cheguei a 58, então eu emagreci mais de 40 quilos em um ano. Em 2012 eu tomei a decisão que eu ia emagrecer, porque a minha preocupação era chegar nos 40 e tá ficando mais velha, gorda, né, obesa e personal, porque eu não queria deixar minha profissão. Então eu falei, não, agora chega, eu preciso mudar o meu corpo, até por saúde, porque eu morria de medo de ter uma diabetes, desenvolver alguma doença, que era o contrário do que eu pregava, que era a saúde. Então, aos 38, eu resolvi que eu ia emagrecer, emagreci os 40 quilos, e agora eu me mantenho, assim, a gente dá uma engordadinha, diminui um pouquinho, e aí vai indo por aí. Interessante, porque você traz essa experiência, e provavelmente você deve levar para os seus alunos, né, na academia e tudo mais. 6 anos de idade, pesando 60 quilos e até os 11 já começar uma dieta. Na psicologia a gente fala que dos 6 aos 11 anos de idade, a criança está buscando uma aceitação no ambiente escolar, por exemplo, que é o primeiro lugar que ela vai buscar a socialização na vida depois da família. E nesse momento ela busca a aceitação dos coleguinhas e tudo mais. Para você foi uma diversidade também, essa questão do sobrepeso logo na infância? E queria que você contasse um pouco mais da nossa mente, né? Da sua mente nesse processo todo. Você teve que fazer também terapia e tudo mais para fazer esse acompanhamento depois? Então, todo gordinho sofre bullying. Então, na escola era, a gordinha chegou, olha a rolha de poço, olha, ela sentou aqui, quebrou o chão. Então, isso me fez já querer mudar. Com 7 anos, eu já comecei a ficar preocupada, que aí eu já via que eu não tinha... Os amigos, eles chegavam perto de mim, mas eles faziam essas brincadeiras de mau gosto. Quando eu comecei a gostar de um menino na escola, aí eu resolvi que eu ia emagrecer, porque ele não queria nada comigo, porque eu era gordinha, que foi aos 11. Aí eu fiz uma dieta
Eu falo que eu me lembro até hoje o que eu comia na hora do lanche da escola, que me marcou muito. Às vezes só de lembrar vem até o sabor da limonada com adoçante, queijo branco e uma maçã. Era meu lanche todos os dias. Durante muito tempo. Da vida. Aí eu emagreci bastante, fiquei muito magrinha. Tenho até fotos da diferença, porque eu com 6 anos era muito gorda. E aí começou nesse processo, aí depois eu não consegui emagrecer mais com dieta, porque a gente também vai virando adolescente, comecei a fazer esporte para emagrecer, então minha vida no esporte começou com 11 anos, eu comecei a jogar vôlei, basquete, handball, e depois engordei novamente, aí com 14 anos eu comecei a tomar remédio, então eu sempre tomava, apertava para mim, eu tomava remédio, tarja preta, então todos os que você pode imaginar eu tomei, só que isso me causava assim, eu emagrecia 10, engordava 20, e aí era o tempo inteiro assim, engordava e emagrecia. E eu comecei a ficar compulsiva, então eu tinha compulsão por alimentos. Que foi até a fase que eu casei com meu marido, e aí eu tinha vergonha dele quando eu acordava de madrugada para comer na geladeira, assim, o que tivesse na minha frente. E eu comecei a controlar um pouquinho. Mas aí a compulsão ficou, e assim, depois que eu emagreci, diminuiu muito. Mas eu ainda tenho alguns episódios de compulsão, que agora eu tô tratando com a terapia. Que eu até então eu achava que eu podia controlar sozinha. Mas agora eu comecei a fazer uma terapia para controlar essa compulsão. Então, assim, é o que eu tava falando. Se a gente não muda por dentro e se a gente realmente não quer mudar, é difícil você se manter numa dieta. E eu acho que o doutor deve concordar comigo que quando você faz uma dieta que é muito restritiva, você não consegue fazer ela por muito tempo. Então, você faz por um tempo, passa um tempinho, você começa a sentir fome e você volta a comer tudo. E um quadro de compulsão agrava isso. Porque quando você sente fome, você senta na frente da geladeira e come o que tiver na frente. Frio, salgado, doce, líquido, qualquer coisa, leite condensado na lata, enfim, esse tipo de coisa. Me corrija se eu estiver errada, porque eu acho que a dieta, ela tem que ser uma dieta que se adapte a você também, é uma outra coisa que eu acho individualizada. Não adianta você tirar muito da rotina a pessoa. Eu fico pensando naquele efeito sanfona, né? A pessoa engorda, emagrece, fica nesse ciclo, né, de remédio, e aí perde muito peso, depois vem para compulsão alimentar. Tem várias questões psíquicas que a gente poderia falar sobre isso, mas desse efeito sanfona, engorda e emagrece. Aí vamos pegar uma mulher que depois tenha filhos, que engravide, que tenha mais facilidade de engordar, e vai fazer uma cesárea e o parto normal, estica a barriga de novo. Sim. Como é que você lida com a flacidez na clínica, né, de cirurgia plástica? É bastante comum. E como é que é feita a intervenção no caso de flacidez, esse engorda, emagrece, efeito sanfona que é produzido por esse cenário aí, né? Perfeito, eu acho que isso que a Vanessa falou, essa mudança de atitude, de alimentação, de tudo, não tem que ser uma coisa drástica, tem que ser uma coisa individualizada, personalizada, baseada em que você... Muitas pessoas têm o prazer em comer, então você não pode deixar, você não vai deixar de ter esse prazer, e sim transformar isso em alguma coisa que seja seu lado. Então, às vezes você gosta de tal coisa, você consegue manter, a pessoa gosta de um vinhozinho uma vez no final de semana. Por que cortar totalmente? Porque eu acho que assim, tudo que é radical não é eficiente, tanto em cirurgia plástica quanto em mudança de vida, igual a Vanessa está falando. Eu acho que nada tem uma eficiência, tudo que você cortando. Porque você cortou agora, mais pra frente vai abrir uma brecha. Você colocou remédio agora, tudo bem, depois que você cortar o remédio tem esse efeito rebote, isso é descrito. Então, é global, é uma mudança não só de alimentação, mas de estilo de vida, de qualidade de vida, você sentir que está tendo essa melhora, você gostar dessa mudança, dessa nova vida, isso é muito importante. A pessoa gostar dessa fase, não adianta só porque ela segue uma blogueira fitness e não sei o que, cada vez mais isso, querer fazer igual, não. Você tem que trazer essa realidade para sua realidade. Não adianta você querer entrar na vida de uma blogueira, ter aquele glamour, não adianta, e cada vez mais a gente vê isso. Então, eu acho que isso é muito complicado. E isso gera esse efeito sanfona, essas mudanças de peso, desestica da pele. Então, isso daí que você falou, eu acho que é isso muito... promove a flacidez. Exato. É inevitável, doutor? A gente tem... Estrias, né? Também tem uma série de... Exatamente, não é inevitável, mas assim, é muito genético, é muito individual. Mas assim, o teor de colágeno da pele, a firmeza da pele, varia de indivíduo para indivíduo, tanto racial, a gente sabe, pessoas negras têm uma pele com tônus, não todas, mas com tônus maior, então tem menor chance de formação de estria, que nada mais do que ruptura das fibras colágeno. Então, assim, cada paciente é um paciente, mas assim, sim, é igual a gente estava conversando. Pacientes que às vezes perdem 40 quilos e ficam super bem. Tem pacientes que só com uma alteração de 10 quilos numa gestação,
a Já gente tem tem uma flacidez grande. Aí tem que fazer cirurgia. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer desde uma preparação antes, tanto é que a gente vê pacientes que tem, acho que isso a Vanessa deve ver bastante, pacientes assim, uma paciente que já tem uma musculatura abdominal principalmente, durante a gestação ela tem ela vai ter a complacência da cavidade abdominal vai ser maior, então assim, ela vai ter menor extensão, tanto de diástase de reto, que quando rompe um reto abdominal do outro, é uma separação dos dois retos abdominais, diminui essa diástase, quanto também, tendo maior firmeza, vai ter menor flacidez, às vezes tem uma menor formação de estrias, não sempre, mas assim, é uma coisa que a gente vê bastante. Os excessos também, quanto mais a paciente perde, altera muito o peso durante a gestação. Tem pacientes que ganham 30, 40, 50 quilos de gestação. Isso também não tem jeito. Também isso é um fator que vai aumentar essa flacidez. A dieta talvez também, por exemplo, dependendo do que você come, se a dieta é muito restritiva, diminui a produção de colágeno, a pele fica mais flácida. Totalmente, às vezes o paciente falta proteína em si, a gente vê também, hoje em dia, se você não tiver uma reposição, a proteína é síntese de qualquer tipo de cadeia, o colágeno é uma cadeia também formada, então assim, tudo que a gente tem de déficit de nutrição, de vitaminas e tudo isso vai dificultar. A hidratação, isso é muito importante, às vezes uma hidratação inadequada, a pele fica ressecada, rompe mais fácil, você tem maior flacidez. Essa então, coisa da dieta restritiva, me lembro de uma dieta recentemente, ou ainda existe, né, que é restritiva de carboidrato. Então, o indivíduo não ingere carboidrato. Na academia, as mulheres chegam, os homens também chegam com esse propósito, muitas vezes? Eu acho que hoje em dia a internet, ela tem o lado bom e ela tem o lado ruim. O lado ruim é a pessoa achar uma dieta na internet das blogueiras, por exemplo, usando o mesmo exemplo, que não é pra ela. Então, a fulana tirou carboidrato, eu vou tirar também. Só que ela tira o carboidrato e ela vai na academia 5, 6 vezes na semana, fazer um exercício que nem uma louca, com aeróbio, 1 hora de esteira, mais a musculação, então ela acaba com a massa muscular dela. Isso também traz uma flacidez, né? Porque tira o músculo, tira o carboidrato, aí o corpo não tem o que queimar, ele vai usar ali a musculatura. Ela perde massa muscular, vem a flacidez. Tudo bem, emagreceu, mas e aí, a custa de quê? A perda de massa magra, né? Que não é o que a gente quer. Que não é bom, exatamente, principalmente para a mulher. A gente desacelera o metabolismo. Então tem uma série de fatores que as pessoas hoje se informam na internet, fazem da cabeça delas ou imitam alguém que, nossa, ela tem o corpo lindo. Às vezes a pessoa nem faz aquela dieta, ela só postou. É patrocínio dela, está recebendo um patrocínio. Ela recebe um patrocínio de marca X para falar que ela fez a dieta, usou o produto e tal, e ela não faz. E a pessoa, na ânsia de querer mudar o corpo, de querer emagrecer, aí faz aquela dieta, tira o carboidrato, morre de fazer exercício, e aí acontecem essas coisas. Além de passar mal, além de engordar depois, vem a flacidez, aí fica aquela pele na barriga que ela não gosta, fica aquela celulite com a coxa flácida, que também não é legal. Então, eu acho que isso é um problema, o acesso fácil a várias informações. E depois hoje. Das alterações, ela tá vendo que o resultado não tá ficando igual, ela desanima. Aí para tudo, aí volta a comer, então não tá adiantando, eu volto a comer. Aí volta para aquele ciclo, aí depois acha uma outra blogueira para seguir, com uma outra dieta completamente diferente. Então mudou do Atkins pro Salt Beach, a gente sabe essas dietas da moda agora, essas dietas que agora estão introduzindo hormônios de gestação, então acho que tem cada coisa da moda, eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, com esses modismos, tanto em cirurgia plástica quanto na parte de bem-estar. Eu acho que a gente tem muitos modismos. Não é porque tá na moda, tinha uma época que era o peito de paniquete, então todo mundo queria pôr prótese de 500, agora caiu a moda, agora a moda tá de 300, então todo mundo quer trocar. Então eu acho que isso não existe, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tá fazendo uma mudança no nosso corpo, a gente não tá trocando de roupa, comprando um carro, a gente tá fazendo uma coisa, mexendo na nossa saúde. Jamais pense em tendência, a tendência agora é nariz mais arrebitadinho, isso não existe, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que pensar isso. Mas eu vi na revista que agora as próteses a moda agora é prótese menor, a prótese que não sei quem famosa trocou, que não sei, sabe? Mas eu acho que isso a gente tem que pensar numa coisa pra gente, como a gente vai se sentir bem, não como o mundo vai ver a gente tem que estar bem com o nosso corpo, qualquer coisa, tanto mudança, tinha uma época que as mulheres estavam tomando muito hormônio, muito forte, que agora tá cada vez mais ficar um shape mais esbelto, então assim, esses modismos a gente tem que tomar cuidado, nosso corpo não é um laboratório, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma hora vai e não volta mais. Exatamente, e as custas de quê? Você vai ter essas mudanças, as custas de quê? Sua saúde, pensando em longevidade, que a gente tem cada vez mais a população com uma longevidade maior, a longo prazo o que vai ser? Eu acho que falta esse tipo de informação que a gente está fazendo aqui, porque tem bastante, vai emagrecer, tem uma lista de sites, né, para emagrecer, então agora a gente vai ganhar músculo, tem uma lista de sites, exercícios, dietas, não sei o quê, só que as pessoas não sabem as consequências e nem como usar essas informações, então falta um pouco disso
Na mídia em geral, né, eu acho. É o que você falou, a internet é ótima para algumas coisas, mas cada vez mais está sendo muito ruim para outras. Eu acho que a gente tem... eu acho que assim, esse percentual que a gente tem visto, assim, eu acho que cada vez mais a gente vê que está sendo muito mais maléfica do que benéfica. Antigamente a gente tinha informação, para buscar informação, você buscava, você ia na Barça, na enciclopédia, não sei o que, na Mirador, não sei o que. Era difícil a busca de informações, era difícil você ter esse acesso. Hoje em dia é muito fácil, isso é perigoso. Essa filtragem, no celular. Essa filtragem, acreditar no Google, entendeu? Porque tá aparecendo em cima do Google. Pelo amor de Deus, a gente sabe de ferramentas e ferramentas para aparecer em cima do Google. Mesmo. Então, a mensagem final para você ouvinte, pelo amor de Deus, né, do Mentalistas, é buscar profissionais, né, altamente qualificados, não ficar só nesse mundo de internet, buscando no Google, que não dá certo, tá bom? Claro. Aproveitando para agradecer a presença aqui dos nossos entrevistados, os nossos mentalistas, o Dr. Francisco Aliones Neto, que é cirurgião plástico, integrante também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a body designer Vanessa Furstenberg, que é profissional de educação. Obrigada pela educação física. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada a você pelo convite, foi muito gostoso. Eu que agradeço, muito obrigado. Até a próxima. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.